Ele é um ator digno de Oscar e ao mesmo tempo criticado pelos fãs como um dos piores coringas no cinema. Ele tem tempo de ser líder de uma banda e também de um culto. Jared Leto é uma das figuras mais controversas e dualistas da cultura pop e esses últimos meses foram alguns dos mais intensos de sua carreira. Depois de brilhar em Kazaguchi no final de 2021, ele agora volta ao universo dos super-heróis novamente como vilão. Dessa vez ele é Michael Morbius, um dos antagonistas dos quadrinhos de Homem-Aranha. Nesse Retrato Omelete, a gente te explica essa jornada tão prolífica e polêmica do Jared Leto. Mas antes de começar, lembre-se de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar qual o próximo retrato você gostaria de ver por aqui. Jared Joseph Leto nasceu no dia 26 de dezembro de 1971, na cidade de Bossier, no estado americano de Louisiana. Mas ele e seu irmão mais velho, Shannon, nunca tiveram tempo de chamar o lugar de casa, pois eles viviam se mudando. A família viveu em vários estados como Colorado, Virgínia e Wyoming. Eles chegaram até a morar em outro país, no Haiti. Todas essas mudanças aconteceram enquanto Constance, a mãe deles, tentava sobreviver após ser abandonada pelo pai biológico das crianças, Anthony Bryant. Apesar das poucas lembranças dessa época, já que tinha apenas 2 anos de idade quando viu o pai sair de casa, Jared conta que a separação dos pais foi a típica história de abandono parental. Segundo Jared, abre aspas, ele apenas jogou o cigarro fora e disse: "Bom, te vejo por aí, garoto. Só estou indo na loja comprar uma caixa de leite", e nunca mais voltou. Pode não ter sido exatamente assim que aconteceu, já que Jared era muito novo e mal tem memórias do pai, mas dá para entender o sentimento do que ele está falando. Enquanto Bryant não aparecia para pedir divórcio oficialmente, Constance recorreu a programas sociais do governo americano para continuar dando comida e moradia para os filhos. Mas nem sempre isso era suficiente, eles chegaram até a morar em florestas, acampando até poderem se reerguer. Mas, ao mesmo tempo, essa vivência hippie em plenos anos 70 acabou estimulando o lado artístico de Jared. Fui criado entre pessoas que faziam coisas para ter coisas, e com a ideia de que, se você é uma pessoa criativa, é claro que fará algo criativo com sua vida, seja você um artista, um cantor, ceramista ou fotógrafo, disse ele. A família voltou a se estruturar quando Constance conheceu Carl Leto. O padrasto adotou Jared e Shannon e os dois passaram a usar o sobrenome dele. Enquanto isso, eles só ouviram falar novamente de Bryant, o pai biológico, quando ele assinou o divórcio para que a mãe se casasse novamente, e mais tarde com a notícia de morte dele, em um acidente de carro com especulações de suicídio. Mesmo com a chegada de Carl tendo melhorado a situação financeira da família, eles ainda enfrentaram uma certa dificuldade. Jared começou a trabalhar com apenas 12 anos de idade, lavando pratos em um restaurante. Ele também deixou a escola para pegar mais turnos e ajudar nas contas da casa. O garoto também guardava parte do dinheiro e eventualmente conseguiu realizar o sonho de comprar uma guitarra. Jared estava completamente apaixonado por música, mas sem muita expectativa para um futuro trabalhando com isso. Por um tempo ele estava certo de que se tornaria traficante e até chegou a ser demitido de um cinema em que trabalhava por vender maconha nos fundos do estabelecimento. Depois disso, a coisa ficou mais séria. Aos 16 anos, Jared havia voltado a estudar e, paralelamente, acabou se envolvendo não só com a venda, mas também com o uso de cocaína. Segundo ele, abre aspas, houve um momento envolvendo uma arma e um pouco de cocaína que pode ter sido decisivo para mim. Eu sabia que estava numa situação ruim. Depois disso, voltei para a faculdade e fui para a escola de arte, o que realmente me ajudou a focar em opções positivas. Eu queria fazer algo com a minha vida. Jared havia começado os estudos na Universidade de Artes da Filadélfia com o objetivo de se tornar pintor. Mas o que quer que tenha acontecido nesse incidente com a arma o motivou a voltar aos estudos em outro curso, e ele decidiu fazer cinema na New York School of Visual Arts. A ideia de Jared no início era se tornar um diretor e se afastar do mundo das drogas. Ele conseguiu sair do tráfico e seguir sóbrio, mas a sua carreira no cinema não seguiu como planejado. As oportunidades que apareciam durante a faculdade eram para atuar, afinal eram os anos 90 e a indústria precisava de novos ídolos teens e crushes da época. E foi assim que Jared estreou como ator no drama adolescente My So-Called Life, como galã da história. Depois vieram outros papéis nesse mesmo arquétipo, em Onde Reside o Amor, Traição Fatal e Tempos de Rebeldia. Goodbye.
Bye. I'll see you tomorrow. Dois papéis de Leto fizeram os produtores de Hollywood mudarem a visão que tinham sobre o ator. Em Lenda Urbana, ele segurou a responsabilidade de interpretar dois personagens num longa de terror, mas o ponto de virada mais claro na carreira do ator é no longa Hacking para um Sonho. Nesse filme intenso sobre vícios, Leto se entregou ao papel de Harry Goldfarb, um jovem desempregado com vício em heroína. Para interpretar Harry, Jared perdeu peso e tornou-se celibatário durante todo o processo, além de conviver com viciados em heroína para aprender maneirismos, mas sem usar drogas. Jared garante que desde que ficou limpo não consome nem álcool. A experiência em Hacking para um Sonho traumatizou Jared por um tempo e ele foi até para um retiro budista para limpar a mente e seguir para outros papéis. Mas a técnica que ele utilizou na atuação de Hacking para um Sonho viraria uma constante em seu trabalho. Essa técnica é conhecida como o método, que consiste no ator se entregar completamente ao personagem, vivendo como ele até mesmo fora das câmeras. Filmes como Clube da Luta de 1999, O Quarto do Pânico de 2002 e Alexander de 2004 também tiveram atuações baseadas no método. Já em 2007, Jared mergulhou na vida de Mark David Chapman, o assassino de John Lennon, que ele interpretou no filme Capítulo 27. O ator engordou 30 quilos para o papel e voltou ao peso anterior assim que as filmagens foram encerradas. Essa dedicação acabou lhe rendendo uma doença, a gota, que o fez ter que recorrer à cadeira de rodas algumas vezes. Imagine no possessions. The bastard had millions. Yachts, farms, countryside estates, and who the hell knows what else. He turned his back on everyone. That was a tremendous confirmation for me. O ator já confessou que se arrependeu das decisões que tomou para viver o personagem. Segundo ele, abre aspas, realmente é uma coisa estúpida de se fazer. Eu peguei gota e meu colesterol subiu tão rápido em tão pouco tempo que meus médicos queriam me colocar em Lipitor, que é um remédio para pessoas muito mais velhas. Mais uma vez, porém, uma jornada fascinante. Mas parece que Leto não aprendeu a lição com o capítulo 27. Em 2013, para interpretar Rayon, uma mulher transexual portadora do vírus da HIV em Clube de Compras Dallas, Leto emagreceu 18 quilos. Ele chegou a dizer que nesse período, às vezes, só comia meio pepino por dia para conseguir emagrecer. Claramente, isso não foi positivo para a saúde do ator, mas a sua atuação foi tão boa que ele levou vários dos grandes prêmios de melhor ator coadjuvante da temporada, incluindo o Globo de Ouro, Saga Awards e o Oscar. Okay, I'm taking you to the hospital. No. Rayon. No, Rayon, trust me. You need. No! I don't wanna die. O papel de Leto no filme ainda gera debate, pois muitos representantes LGBTQIA+, no cinema defendem que o papel de Rayon deveria ter sido feito por uma atriz trans. O ator falou sobre esse tipo de crítica apenas uma vez, declarando: porque eu sou homem, eu não mereço fazer esse papel? Então um ator gay ou uma atriz lésbica não poderiam desempenhar um papel hétero? Essa é uma conversa que vai muito além do ponto trazido por Leto. Tem mais a ver com dar mais oportunidades para atores que fazem parte de minorias do que restringir os tipos de papel que cada um pode ter. Então, polêmicas à parte, a carreira no cinema de Jared Leto esfriou bastante nos anos entre Capítulo 27 e Clube de Compras Dallas, e o único longa dele nesse período foi Senhor Ninguém. Esse afastamento não foi porque ele estava numa fase ruim, mas porque seu foco estava na sua carreira na música. Into the night, desperate and broken. Em paralelo ao seu trabalho no cinema, Jared Leto também passou anos extravasando a criatividade musical que ele e o seu irmão tinham desde criança, através da banda 30 Seconds to Mars, que tinha Jared nos vocais e seu irmão Shannon na bateria. A banda foi formada em 1998, quando Jared ainda não tinha uma carreira tão extensa no cinema, mas já tinha alcançado fama graças a My So-Called Life.
Por conta disso, eles frequentemente eram tratados pela mídia como um projeto paralelo, quase que um hobby de Jared, e nas entrevistas, volta e meia apareciam comparações com bandas mal-sucedidas de atores de Hollywood, como Dogstar, grupo de Keanu Reeves, e 300 Odd Foot Grunts, liderada por Russell Crowe. Mas Jared deixava claro que 30 Seconds to Mars não era um projeto onde ele fingia ser músico e que ele realmente se dedicava totalmente à banda. No decorrer dos anos, isso foi ficando claro para todo mundo graças ao álbum homônimo de 2002 e a extensa turnê que seguiu o lançamento, que foi onde a banda começou a reunir sua base de fãs. Era nítido o comprometimento do ator e músico com a banda, tanto que ele chegou a negar um papel em A Conquista da Honra, filme de Clint Eastwood, porque geraria um conflito de agenda com seu trabalho musical. Leto diz que tanto o cinema quanto a música são muito prazerosos, mas de maneiras diferentes. A parte mais especial da carreira musical, segundo ele, são os shows. Nada supera a sensação de tocar ao vivo com pessoas cantando junto todas as palavras. Tem uma sensação de adrenalina que você dificilmente sente gravando filmes, ele disse. Nos anos seguintes, Jared seguiu compondo e cantando as músicas do 30 Seconds to Mars, além de dirigir os clipes da banda, e nos mais de 20 anos de carreira, eles lançaram 5 álbuns e, segundo entrevistas recentes, tem um 6º disco a caminho. Segundo Jared, a quarentena foi um período muito prolífico musicalmente e ele compôs por volta de 100 músicas novas em um só ano. Um desdobramento curioso do sucesso do 30 Seconds to Mars é que a banda acabou gerando um culto. Tudo começou como uma piada, já que a mídia frequentemente se referia a 30 Seconds to Mars como uma banda cultuada graças à enorme base de fãs. Mas Jared e companhia se apropriaram desse termo e começaram a usar jocosamente a frase "isso é um culto" nas suas redes, em camisetas oficiais da banda e até em clipes. Mas desde 2015 essa brincadeira vem sendo levada um pouco a sério demais e a banda passou a promover um retiro com os fãs, que se autodenominam o Ekkelon. Esse evento tem shows do 30 Seconds to Mars e outras atividades com o grupo. Convertendo o preço em dólar, essa experiência custa cerca de R$37 mil. Considerando que um dos slogans desse suposto culto é "você não entenderia", nós que não fazemos parte do Ekkelon vamos continuar nesse mistério se esse chega a ser um evento quase religioso de fato ou só um festival intimista. E convenhamos, caro, né? Mas é interessante notar a mística que existe em volta de Jared Leto, seja como músico ou como ator. No ano seguinte ao culto na Croácia, foi lançado seu filme que mais rendeu polêmicas nos bastidores. Em 2014, Leto foi escalado como o novo Coringa dos cinemas, no filme do Esquadrão Suicida. A participação de Leto gerou bastante burburinhos e a função dele nas coletivas de imprensa acabou sendo a de confirmar ou negar histórias de bastidores. Ele afirmou que, graças ao método de atuação, continuava como vilão lunático mesmo fora das câmeras, e até surgiram boatos de que ele teria mandado presentes desagradáveis para os colegas de elenco, como um rato vivo para Margot Robbie e camisinhas usadas para o restante do elenco. Anos mais tarde ele negou essa história das camisinhas, mas a parte do roedor parece que é verdade, já que a própria Margot Robbie confirmou a história. Quanto à sua interpretação como Coringa, que foi bastante criticada por parte do público, bom, Leto afirma que a culpa é da edição, que teria transformado em comédia um filme que deveria ser dramático. Leto também criticou o diretor David Ayer por ter colocado apenas 10 minutos de cenas do Coringa no corte final do filme, uma vez que o acordo inicial supostamente era de que Leto seria um protagonista. Well, to the people who want more Joker, I say, me too. Será que foi mesmo questão de direção e edição? Talvez, pois o Coringa que aparece no Snyder Cut de Liga da Justiça é bastante diferente mesmo. Mas a obsessão de Leto pelo personagem ainda fica mais estranha, já que pouco tempo depois foi anunciada uma versão de Joaquin Phoenix interpretando o Palhaço do Crime. E segundo o Hollywood Reporter, Jared conversou com Warner para tentar impedir que o filme fosse realizado. De qualquer forma, o filme solo do vilão foi realizado e acabou rendendo o segundo Oscar a um ator no papel de Coringa e ofuscou ainda mais a versão de Leto. Talvez isso não seja mais tão importante para o ator, já que ele seguiu em frente e até trocou de time. Depois da divulgação de Kazaguchi, que voltou a colocar seu nome entre os cotados para o Oscar, Leto agora anuncia o seu papel na Marvel, agora sim como protagonista. Time to let go of what you used to be. The
discover who you're meant to be. All our lives we've lived with death. Why shouldn't they know what it feels like for a change? Just accept who you are. The bad guy. Em Morbius, Jared Leto viverá um médico que acaba se tornando um vampiro enquanto procura a cura para uma rara doença sanguínea. Será que agora Leto vai se consagrar como vilão no universo de super-heróis? Bom, para isso a gente tem que esperar os resultados do filme nas bilheterias. Mas enquanto isso, conta aí pra gente qual a sua expectativa para esse filme do vilão do Homem-Aranha. Comenta aí embaixo também se você acha que Morbius vai ser um marco na carreira do Jared Leto ou não. E aproveita para curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Um beijo e até a próxima!